Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Fernando. Já chegasse por aqui, que bom. Deixa eu ver se me mandasse, mandou o convite. Aqui no coração, essa live vai ser uma live para a gente acalmar um pouquinho, tá? Câmbio, me diz que você está animada para a revisão turbo. Tô muito animada, tô tão animada que vou conversar aqui com uma pessoa que é especialista em gestão de emoções para acalmar o coraçãozinho de vocês, né, Matheus? Né? Oi, tudo bom, Fernando? Oi, Luciana, tudo bem e Tudo você? bem, tudo bem. Muito prazer, antes de Tranquilo. mais nada, né? Prazer é todo meu. Muito obrigada por aceitar esse convite, por vir falar aqui com os alunos. Os alunos já começaram a entrar dizendo assim, professora, eu só quero saber se está animada para a revisão. Olha ali o coração já. Ansiedade é mil. E aí eu estou dizendo para eles que hoje nós vamos falar com uma pessoa especialista em gestão de emoções, que é especialista em concurseiros, em OABeiros Sim, também. sim, com certeza, com certeza. Não, então, Fernando, é um prazer te ter por aqui. O Fernando, ele é psicólogo, especialista em terapia comportamental. Depois eu vou deixar você te apresentar. Tá bom. E ele foi indicado pela Pamela. E é muito pertinente, gente, essa live agora, no dia de hoje, porque a gente está há dias, né, da prova da segunda fase da OAB, que acontece agora no domingo. Então, para te ter uma noção assim, ó, Fernando, eu tenho uma revisão amanhã, que é uma revisão interna para os alunos que são do curso, e no sábado eu faço a revisão no YouTube para todos, né? Para aqueles que são do Sim. curso, para aqueles que não são do curso. Olha aqui, ele está dizendo, essa live é boa porque a nossa cabeça está a milhão. Eu já recebi algumas mensagens dizendo assim, professora, eu estou sonhando com a senhora. Eu estou sonhando com a senhora e a senhora dizendo que está caindo tal, que está caindo tal coisa. Eu disse, ai meu Deus, ninguém está sonhando comigo assim, que eu estou tomando espumante com eles, que a Não, gente podia está se divertindo. sonhar que tu estivesse acertando os números da Mega Sena, também podia ser, né? Exatamente, exatamente. Mas então, Fernando, o pessoal agora realmente, esse agora é um momento que para nós professores também é um momento bem intenso, porque a ansiedade está mil. Eles querem saber se a gente sabe quais são as nossas dicas finais, como é que eles se portam na prova, né? E essa questão, acho que ninguém melhor do que tu para falar de como é que eles podem gestionar as emoções para que essa ansiedade não tome conta e não traga prejuízo, né? Então, Sim, a palavra está sim. contigo, te apresenta, né? O espaço é todo Tá teu. Mais bom. uma vez, obrigada por aceitar. Eu que agradeço sendo o convite para a gente poder estar conversando aqui um pouquinho com o pessoal, né? Eu sou psicólogo. Eu já estou formado há um pouquinho de tempo, assim, né? Quase, né? Um pouquinho mais de 20 anos, ou seja, são 30 anos de formado já. E Uhum. há mais de 20 anos eu me dedico nessa questão de preparação emocional para provas, concursos vestibulares, prova da ordem, residência médica, qualquer tipo de prova em Uhum. relação a isso, né? E a grande dúvida sempre é essa, né? De que forma a pessoa pode administrar suas emoções lá na hora da prova, ou até mesmo antes da prova, para absorver todo o conteúdo que ela tem que absorver e fazer tudo aquilo que ela precisa fazer nesse processo todo de crescimento de construção dessa questão do conhecimento, né? Existe uma coisa muito forte assim, onde as pessoas pensam que elas não vão estar ansiosas ou elas não têm que estar ansiosas na hora da prova, né? Então, tipo assim, eu quero estar muito zen, eu quero estar muito tranquila na hora da prova para que tudo saia tranquilamente, né? Muito bem. Em primeiro lugar, a gente não vai estar tranquilo na hora da prova. A gente vai aprender a lidar com essa ansiedade na hora da prova. A ansiedade ela é uma energia que ela nos movimenta. Então eu posso, de alguma forma, fazer com que ela me movimente para frente, ou para trás, ou até mesmo me paralisar. E o que a Uhum. ansiedade faz também? Ela faz com que a tua capacidade de pensamento e a tua sinapse comece a não ocorrer como ela tem que ocorrer, porque tu está muito ansioso e tua cabeça não para um minuto. Então, Uhum. quando eu aprender a mexer com essa questão da ansiedade, quando eu aprender a lidar com essa questão toda da minha emoção, mais fácil vai ser para eu poder chegar lá na hora e ter uma boa prova. Por isso a gente não pode fugir das emoções. Por isso a gente não pode, de alguma forma, dizer assim, eu quero estar muito tranquilo na hora da prova para fazer a prova. Eu preciso estar na medida certa para poder dar o meu melhor naquele momento. De novo, Uhum. se eu estiver muito ansioso, eu não raciocino. Se eu estiver pouco ansioso, eu também, de alguma maneira, não vou conseguir raciocinar
de uma forma muito legal, né? Então eu preciso achar esse equilíbrio. Grande jogada. Como eu acho esse equilíbrio? Como é que eu vou saber alguns dias antes da prova, de repente, se até o momento eu de repente, não estava mexendo nisso, eu não estava de alguma forma trabalhando em relação a isso, né? Então, assim, acho que a gente precisa pensar muito, em primeiro lugar, qual é a minha bagagem de estudo? O quanto eu estudei até agora, o quanto eu tenho de capacidade e condições de chegar lá na hora da prova e a coisa acontecer, né? As pessoas estão chegando nessa prova sem ser paraquedistas, como eu digo, Uhum. né? Tô lá, chegando, tô caindo de paraquedas para fazer a prova. Não, eu, eu tenho uma construção, eu tenho Acho que deu uma... uma construção e essa construção eu preciso valorizar nesse processo todo. Isso é o primeiro lugar que a gente precisa fazer. Para trás e ver lá atrás o que eu fiz até agora. Ah, mas eu não me sinto seguro, de repente eu não construí como eu gostaria. Bom, cuida da exigência, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Se a pessoa muitas vezes está lá muito se exigindo o resultado e não valorizando, ela bota foco no negativo e não foco no positivo. E ela Uhum. começa a sofrer muito por aquilo que ela deixou de fazer e não por aquilo que ela fez e por aquilo que Uhum. ela estava a fim de fazer naquele momento ali de construção de conhecimento. Então, eu vou poder lidar com a minha ansiedade e com a minha emoção lá naquele momento da prova a partir de dados de realidade, né? Então, a gente não pode pensar assim, tipo, eu vou chegar lá com um pensamento positivo, que não faz mal a ninguém chegar com um pensamento Uhum. positivo. Mas, qual é o problema? É que eu só tenho uma crença que ela não é legal, eu vou sobrepor meu pensamento positivo em cima dessa crença e aquilo que está ali que eu não consigo, né, lidar com a minha emoção ali naquele momento, não adianta o pensamento positivo, porque eu não tenho uma crença saudável sobre o que eu vou estar fazendo naquele momento. Então, é muito Uhum. importante, de novo, eu olho para trás, eu valorizo o que eu fiz até agora e eu vou saber como que eu lidei com a minha ansiedade ao longo da minha trajetória de vida como um todo, né? Eu Uhum. nunca soube controlar. Bom, muito bem. Então, o que a gente tem que fazer? Uma dica bem prática e objetiva. Quando a gente fica muito ansioso, se eu estiver muito rápido, tu me avisa, tá, Luciano? Porque eu estou Não, não, tá acostumado a tranquilo. dar aula Tá e aqui, já correr tá o muito. pessoal aqui. O pessoal primeiro já começou, tem um aluno aqui, o Matheus, ele já debochou dos teus 30 anos de formado, porque eu tenho 27 anos de formado, ele já deu uma debochada dizendo que a gente se formou com os maias e com incas, né? Sim, Mas, tudo né, bem. esse mesmo que tá debochando chegou e perguntou aqui, ó, qual a sua dica de na hora da prova, quando você começar a ler, começa a bater aquela super ansiedade para se acalmar nessa hora. E eu acho que está bem conectado com o que você está falando, né, Fernando? Com a trajetória, com o Exatamente. estudo, né? É você poder assim, ó, o que acontece quando a gente fica ansioso? Né? Para responder diretamente para o Matheus, assim, o que acontece quando a gente fica muito ansioso? Nosso corpo todo reage a essa ansiedade. Uhum, Né? Normalmente a gente fica com a respiração mais curta, nosso coração acelera, a gente pode ter sudorese, pode ter um desconforto, pode se sentir enjoado. O corpo reage a isso. uhum, Então o que eu preciso fazer naquele momento? Eu preciso tentar me tranquilizar naquele processo todo ali. Né? O que eu faço? Primeiro passo. Eu preciso de alguma forma. O corpo, quando ele está muito ansioso, e o cérebro, quando ele está muito ansioso naquele momento ali, ele tem a informação errônea, distorcida, de que algo muito ruim está acontecendo. Então ele se prepara para tu sair correndo daquela situação ali que não está legal. Então a uhum, primeira coisa que a gente começa a fazer, e aí, Matheus, vai a dica, é controlar a tua respiração. Quando a gente está muito ansioso, a nossa respiração tende a ficar mais curta e automaticamente a gente começa a gerar sensações de desconforto no nosso corpo. Então, se a gente parar, pensar e olhar e prestar atenção na nossa respiração, a gente vai ver que a gente vai estar fazendo respirações mais. A gente precisa fazer mais espaçadas. uhum, Então, puxa o ar contando até 3 e solta o ar contando até 6. uhum, Isso vai fazer com que automaticamente o teu cérebro comece a entender que você não está correndo risco nenhum naquele momento. Que o que você está vivendo naquele momento é algo extremamente normal e necessário para aquele momento. uhum, E aí ele começa a baixar o giro e automaticamente tu começa a te tranquilizar mais e terminar com essas sensações físicas que você está tendo de ansiedade naquele momento. Então, é um exercício muito simples que é o de respiração. Tem outro exercício que a gente pode fazer, esse que eu falei do contar, uhum, e tem o exercício da concha, que eu posso fazer a concha e colocar entre o nariz e a boca, né? E fazer uma respiração ali uhum, também lentamente. uhum, Por quê?
que eu vou fazer? Quanto mais eu fechar a concha, mais eu vou esgotar o oxigênio e vou começar de alguma forma a respirar um gás carbônico e vai fazer com que eu baixe o meu giro e automaticamente eu comece a melhorar também naquele momento ali daquela sensação corporal de ansiedade que não está Uhum. legal. Uhum. Então, o exercício de respiração é fundamental junto com a questão do pensamento. Tem um Uhum. outro exercício que a gente pode fazer também aqui naquele momento da ansiedade. Se você tiver capacidade, se você tiver capacidade não, perdão, se você tiver condições, né, porque você tem que ter papel e caneta, Uhum. escreva sobre o que você está sentindo naquele momento. Coloque para fora. Vai ali, coloque, começa a escrever. Tô assim, assado, cozido, parará, 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 porque a gente sabe que a partir disso o pensamento diminui, o giro também, e a pessoa expressa naquele momento. Então, também é um outro Uhum. exercício para controlar a ansiedade naquele momento no qual a gente está vivendo ali na hora da prova. Uhum. Uhum. E aí eu te pergunto o seguinte, Fernando, sabe que eu falo muito com os alunos, né? Também faço terapia, falo para eles que sou uma pessoa ansiosa, né? E que lido com a minha ansiedade de algumas outras formas. E digo para eles, gente, quando eu preciso assim me afastar um pouco, né, como diz o professor William Ury, ir para a varanda, sair daquele turbilhão, muitas vezes eu faço exercício de respiração, mas eu também treino. Eu faço assim alguma atividade física. Aí dou uma caminhada, ou me levanto um pouco, né? Passeio com o cachorro, alguma coisa assim, porque para mim, Luciana, funciona para esse controle, né, de ansiedade. Eles perguntam muito sobre isso. Tá, professora, mas e agora, perto desses dias, o que que a gente faz? A gente estuda até não poder mais, treinamos peças, ou vamos descansando? O que que tu acha? Qual é a tua dica nesse sentido? É melhor de agora, vamos supor assim, de amanhã que é revisão, amanhã tem revisão, sexta tem revisão, sábado tem revisão. O pessoal tá a mil. Daqui a pouco eles dizem assim, você não acha que não tá, prof? Acho que eu não sei mais nada. Fala alguma coisa, você não acha que eu não sei mais nada. Como é que eu faço para controlar isso? E eu costumo dizer, gente, para mim funciona sair, dar uma caminhada, eu dou uma corrida, tá? Eu eventualmente ouço uma música, eu me desconecto um pouco daquilo ali para depois voltar. Mas qual seria a tua dica, digamos assim, mais técnica profissional nesse sentido, né? Isso que tu tá fazendo, né, Luciana, é bem legal porque é a técnica que a gente usa de distração, né? Tu tira aquele foco, porque quando a pessoa tá ali direcionada e focada, ela tá ali naquela visão em túnel que a gente Uhum, chama, né? A única uhum, coisa que ela enxerga é aquilo ali. Quando tu faz alguma coisa nesse sentido, tu entra em distração, daí tu não fica naquela preocupação extrema com o que tu tá fazendo naquele momento. Então tu vai lá, tu vai caminhar, tu vai lavar o teu rosto, tu vai comer alguma coisa, tu vai fazer coisas que tu pode fazer para tirar esse foco, tá? Quando uhum, você me pergunta assim, nessa reta final, o que que eles têm que fazer, né? Como eu já estou trabalhando com isso há muito tempo, assim, eu já entendi muito o funcionamento de cada pessoa nesse processo todo. Então é muito relativo a gente taxar assim, tem que fazer isso aqui, sim, né? sim, Tem sim. pessoas que devem descansar antes, né, um tempo antes. Tem pessoas que gostam de estar olhando o conteúdo até a finaleira, né? Uhum, Tem pessoas que ficam no meio termo. Então, assim, o que que a pessoa tem que fazer nesse momento assim? Se respeitar, né? Se ela está cansada, descansa. Se ela está agitada, se tranquilize. Se ela acha que ela precisa dar mais um pouquinho, não ultrapassa a linha a barreira da normalidade, porque você vai chegar assim. Eu sempre também falo assim: o grande ápice é o momento da prova. uhum, Então, se você já chega cansada, se você treina, você, no dia do jogo você não consegue uhum. jogar, né? Sim. Você precisa chegar com capacidade e condições de chegar lá na hora da prova e poder fazer a prova numa boa. Então, assim, não adianta você chegar até o último suco do conhecimento, estudar, porque você vai entrar em campo e aí você vai estar muito cansado, não vai conseguir jogar nem o primeiro tempo, né? Então, cuidem muito assim, tipo, para não mudar a rotina que vocês vêm exercendo ao longo dessa caminhada, porque é muito tranquilo as pessoas também, eu vou dormir mais cedo, eu vou dormir mais tarde, aí eu vou comer tal coisa, vou tomar um remedinho lá que me disseram. Não mudem a rotina que vocês têm nas vésperas das provas. Por quê? Porque lá pelas tantas a gente está fazendo tudo aquilo que a gente está, mas a gente tem ali naquele momento um nível de estresse maior na hora da prova. Então, se eu mudo a rotina, daqui a pouco mais eu posso ter alguma situação de desconforto, porque eu vou ter ali aquele momento de ápice maior da minha situação de prova ali.
Então, é realmente esse processo todo quando você pergunta assim, o que eu preciso fazer? Preciso me respeitar. Então, se eu me conheço, se eu sei como eu funciono, eu preciso me respeitar, né? Então, eu acho que isso é importante a gente poder olhar para isso, né, Luciana? E fazer coisas comportamentais para poder que eu tenha resultado ali na frente, ter uma boa prova e uma boa reta final aí nesse sentido, né? Tu sabe que eu tava, Fernando, eu participei de uma revisão agora em São Paulo, que era para o oficial escrevente de São Paulo, né? Era um concurso que na cidade de São Paulo tinha 80 mil inscritos. Na cidade de São Paulo. Eu não sei se tu visse uma notícia na internet que foi anulado o concurso na cidade de São Paulo para 80 mil pessoas. Tá? Não, Não, não mais vi. de 80, 89 mil pessoas. Foi anulado por um erro de um determinado fiscal. Né? Mas a gente foi lá, a gente fez a revisão. O concurso aconteceu no estado de São Paulo, fizemos a revisão e nós fomos por porta de prova, que é um momento que nós também estamos perto dos alunos e os alunos, quando nos veem, muitos deles caem em lágrimas, querem as dicas finais, né? A gente tenta tranquilizar, né? Até mesmo com o toque, digamos assim, com o afago, com o abraço. E eu encontrei um aluno, Fernando, que estava com um vidro de Rivotril entrando para a prova e dizendo assim, professora, se eu ficar muito nervosa, e eu fiquei nervosa por ele, tá com o vidro de Rivotril. Eu disse, criatura, pelo amor de Deus, tu vê bem se tu não vai te medicar na hora da prova e isso não vai afetar, inclusive, o teu desempenho, tá? Nessa medicação, tudo isso para dominar a ansiedade. Então, como a gente percebe muitas narrativas, seja do pessoal que está fazendo o concurso, seja do pessoal que está fazendo o AB, e a gente tem alguns alunos que estão... O Matheus, por exemplo, o Matheus está fazendo a primeira vez a prova da OAB, né? Ele ainda está na faculdade, mas a gente tem outros alunos que já fizeram mais de uma vez a prova. Né? Estão na segunda, ou estão na terceira vez, ou então ficaram muito tempo afastados, estão voltando agora. E aí, no que diz respeito a essas questões pessoais mesmo, né? De não se comparar, de não se cobrar resultado. O que tu nos diria, assim, mais ou menos, sobre isso? É bem complicado isso que tu trouxe, né, Luciano? Porque a questão da medicação, por isso que eu falei antes, assim, não use nada que você não tenha usado antes, né? E cuide muito você usar medicações pré-prova ou na hora da prova, porque ela pode dar um efeito que você não está esperando realmente, né? Uhum. É natural do ser humano essa coisa da comparação, né? Tipo, ah, não, fulano estudou mais, fulano estudou menos, ah, eu devia ter estudado mais, porque as pessoas, como eu disse, as pessoas nunca estão satisfeitas com aquilo que elas estão fazendo. Ao longo desses anos todos de trabalho, eu nunca ouvi ninguém me dizendo assim, ah, eu tô trifera, eu estudei tudo que eu Uhum. precisava estudar e eu vou fazer a prova da melhor maneira possível. Eu sempre escuto as pessoas me dizendo, bah, se eu tivesse mais uma semana, se eu tivesse um pouco mais de tempo, bah, eu não revisei tal coisa, eu não revisei tal coisa. E eu falo para todo mundo da seguinte forma: ninguém faz 100% da prova. Ninguém acerta, ninguém tira 10 na hora da prova. Então você não vai ter 100% do conhecimento para fazer a prova e te dar super bem lá naquele momento da prova. Então, eu posso olhar para a grama do vizinho, achar que a grama do vizinho está um pouco melhor, está mais verde, mas eu não sei se a grama do vizinho não é sintética. Então, eu preciso Sim. muito me valorizar e saber que a minha grama eu estou cuidando, estou percebendo, estou vendo, e ela está bem novinha, é bem arrumadinha e ela não é sintética, né? Uhum. Então, é muito natural as pessoas se compararem, se perceberem que de repente fulano está melhor, ciclano está melhor. Olha só, aqui ninguém está concorrendo com ninguém. Não existe, no concurso ainda tem uma certa concorrência, mas a prova da Uhum. ordem, ninguém está concorrendo com ninguém. Você está concorrendo com a sua própria emoção, com a sua própria capacidade de lidar com a sua emoção, com gerenciar suas emoções lá na hora da prova, com tudo aquilo que você fez, né? Com a valorização das coisas, ou seja, então é uma coisa muito pontual e você poder mergulhar. E eu falo muito também da seguinte forma, assim, você não está indo fazer uma prova, não menosprezando nenhuma profissão, nada, nem ninguém, nem dizendo que é melhor ou pior. Você não está indo fazer uma prova de culinária nem de corte e costura. Você está indo fazer uma prova de direito, o qual você fez uma faculdade, o qual você estudou para fazer isso, mas você precisa pensar na hora da prova. Se você não Uhum. pensa, automaticamente o seu conhecimento pode não vir. Ah, eu posso ter o famoso branco, que as pessoas, ah, eu tenho um branco lá na hora da prova, que existe a grande diferença entre o branco e o esquecimento, né? O branco ele é temporário. Se você está tendo um branco na hora da prova, espera,
porque o seu pensamento volta ao natural. Mude a questão, vai para a próxima, porque o conhecimento não é perdido quando a pessoa tem o branco. Né? O branco nada mais é do que um excesso de ansiedade, simbolicamente teu pensamento fecha ali e o conhecimento não passa mais. Quando tu te tranquiliza, abre de novo e volta a fluir novamente. O esquecimento, você precisava ter tido um pouquinho mais de estudo em cima daquela questão toda ali. Então, se você teve um branco, costuma ter esse tipo de coisa, pare, respire, levante, vai no banheiro, faça um alongamento no meio do corredor, se distraia, saia daquele foco, automaticamente o pensamento possa voltar ao natural e ao normal e você possa tranquilamente resgatar aquele seu conhecimento. Então, muitas vezes essa questão da comparação, ou de achar que você está melhor ou pior, achar que alguém está melhor ou pior, é muito um processo todo de auto-boicote, onde a pessoa não está se permitindo chegar lá na frente da prova e fazer aquilo que ela tem que fazer, aquilo que ela precisa fazer. Porque ela está se sacaneando ali naquele momento, falando bem claro assim, ó, ela está tirando de si uma possibilidade, uma oportunidade de se dar bem, né? Então, muitas vezes assim, tipo, eu vou olhar para o lado, não, eu vou olhar para o meu interno. Quanto mais eu me conhecer, melhor vai ser para eu poder chegar lá na frente e ter essa minha capacidade, essa minha condição. A briga é comigo na prova da ordem, né? Bom, nos concursos é com outras coisas, né? Não, sabe que é muito importante isso que tu está dizendo. O Matheus está aqui interagindo com a gente, está dizendo, não, é bem isso, é bem isso. Parece que está falando comigo, ele está dizendo, não, mas a gente está falando contigo, Matheus. A gente está falando contigo e com todos os abeiros que estão em pânico e desespero agora para a prova de domingo. E eu costumo dizer para eles, olha, pessoal, eu vou dizer para vocês uma coisa, a gente tem que se conhecer. Né? A gente tem que ter um autoconhecimento e de vez em quando isso demora, né, Fernando? Né? Eu tenho 49 anos e ainda não me conheço completamente, mas já consigo perceber algumas reações em mim. E eu digo para eles, gente, se vocês lerem a primeira questão, e aquela primeira questão é um conteúdo que não está familiarizado, que daqui a pouco cai, sei lá, uma regulação de avaria grossa, que é algo meio difícil de cair, que eu digo para eles, é quase impossível que caia. Vocês vão olhar e vão dizer assim, cara, isso aqui não foi onde eu dei meu foco, passa para a próxima. Passa, calma, né? Respira e vai para a próxima questão. Porque senão a mente vai fazer o seguinte, cara, não sei nada. Na primeira questão, na primeira peça, né? E aí eu queria te perguntar, do que tu vê da tua experiência no teu consultório, da tua experiência, né, de trabalhar com esses concurseiros, quais são os principais pontos que eles te trazem, o que tu trabalha bastante, assim, que pode ajudar o pessoal a enfrentar domingo? Normalmente, assim, né, Luciano, o grande medo é exatamente esse, assim, que tu falou nisso da live, assim, nesse contexto. Tá, e se eu chegar lá e de repente eu não me lembrar de nada que eu estudei, né? Se eu chegar lá e ver que eu sou uma fraude, né? Ou seja, o que eu vou fazer em relação a isso? Então, é muito forte a questão do medo das pessoas de não conseguirem corresponder, né, aquilo que elas se prepararam, elas fizeram, por onde, né? Existe muito uma questão de cobrança externa, às vezes as pessoas também ficam preocupadas o que os outros vão pensar, né? Assim, eu vou lá fazer minha prova, tô com meus colegas em volta, os professores vão achar o quê? Que eu consegui, o que eu não consegui em relação a isso, né? Eu sempre falo assim, gente, se a tua preocupação é o externo, né? Ou aquela coisa assim, tipo, depois da prova vem alguém e te pergunta assim, como é que tu foi na prova, né? Quem acabou de te perguntar vai virar as costas e vai esquecer que te perguntou. Tu que recebeu a pergunta vai ficar ruminando a resposta, eu fui mal, eu fui mal. Então, assim, ó, responda o que você quiser para quem te perguntar e não entre nessa vibração de quem está perguntando, porque essa pessoa está só fazendo muitas vezes uma pergunta pro fora e não uma pergunta que realmente vai ajudar em relação a isso, né? Então acho que isso é importante a gente poder pensar. Então aquilo que mais vem nas vésperas de prova passa exatamente por isso, né? Por aquilo que eu estudei lá naquele momento, e aí tem que fazer aquilo que a gente conversou agora, ou seja, distrai, se bateu. Eu sempre falo assim, ó, prova objetiva, a banca tem alguns macetes normalmente nas primeiras perguntas de prova objetiva, né? Eles normalmente fazem questões mais longas nas primeiras provas objetivas e às vezes colocam a resposta na letra A. Então são duas coisas que o estudante fica desesperado, porque ele abre a prova, tem uma questão e a resposta está na letra A, ele não pode ser. Não pode ser,
não pode ser, não pode ser, porque foi, ele acabou de ler aquele negócio e ainda era primeiro. Então aquilo aí já é um impacto emocional que a pessoa já fica assim. Então na prova dissertativa, é exatamente isso. Você pode abrir a prova e ter uma questão muito grande, uma pergunta muito grande, e você já impactar com alguns termos que você não, não lembra, que você não viu. Para, respira, muda a questão, vira a página. Né? Como eu digo, para, fecha o olho, larga a prova, fecha o olho, vai com o teu pensamento para algum lugar que tu gosta muito, te projeta naquele momento ali durante um minutinho, num lugar que você gosta bastante, se percebe nesse lugar, aproveita o lugar, volta para a prova e que você vai estar mais tranquilo para poder fazer. Mas existe o grande, voltando à tua pergunta, assim, não tirando do foco, o medo das pessoas é exatamente isso, assim, o que eles trazem na véspera de prova e na semana de provas é: será que eu estudei o suficiente? Tenho medo de chegar lá e não conseguir fazer a prova, e se eu não passar? E aí eu pergunto, se você não passar, vai acontecer o quê? Né? O que de pior pode acontecer na tua vida se você não passar nesse momento? Né? Uhum. Ah, eu vou ter que estudar Uhum. mais um tempo, tá? E aí, o que isso pode acontecer nesse processo todo? Ah, eu tô cansado. Ok, isso é natural que a gente fique cansado, mas o que de pior pode acontecer? Nada. A gente vai parar, vai sentar e vai estudar. Ninguém estuda para não passar, como eu digo. Ninguém estuda para bonito, né? Assim, os alunos também me dizem assim, eu gosto tanto de estudar. Sim, a gente gosta de estudar aquilo que a gente gosta. Sim, Fazer prova de exatamente. concurso e prova da ordem, eu tenho que estudar o que eu não gosto, inclusive, Exatamente. né? Então é diferente gostar de estudar e estudar para uma prova específica. É bem diferente, Uhum. né? Então, Uhum. é muito importante a pessoa estar fazendo isso nesse processo todo e entendendo que ela está construindo isso, que ela está mais cansada de verdade, que ela está ali naquele momento para colocar o conhecimento dela para fora ali naquela situação toda e tentar estar o mais tranquilo possível, como eu disse desde o início, para que ela possa ter esse resultado diferente, né? E lembrar sempre assim, cara, brincando assim, né? Do chão a gente não passa, né? Então, o Sim. máximo que pode acontecer é daqui a pouco mais a gente. Ninguém vai para a prova querendo repetir, mas infelizmente está ali a possibilidade disso acontecer. Por isso tem as aulas Uhum. de revisões, tem a questão da terapia, a questão do controle, da questão da conversa, do abraço lá antes de chegar na prova, que tudo isso vai Uhum. fazendo e somando para que as pessoas tenham tranquilidade de chegar lá e dar o seu melhor na hora da prova. Uhum. Tu sabe que a gente, com esse acompanhamento que nós temos dos alunos na segunda fase, e eu fui muitos anos professora de graduação, agora estou só na pós-graduação e nos preparatórios para concurso para OAB, e tem um perfil diferenciado entre o concurseiro e o OABero, né? Porque o OABero, ele precisa daquela aprovação para o exercício profissional, né? E o Sim, concurseiro quer dar uma virada na vida, né? É toda uma questão de oportunidades e tal. E eu digo para eles, eu disse, olha pessoal, o que acontece? Eu sou uma professora de concursos que nunca fez um concurso, porque quando eu comecei a estudar para concurso público, eu simplesmente odiei, Fernando. Eu não via sentido naquele estudo. Eu pensava assim, cara, isso não é possível eu ficar estudando dessa forma para fazer uma prova. Eu não conseguia avançar nos estudos, isso aqui não é para mim. Porque eu posso até achar interessante e atraente o cargo, mas eu não consigo, né, ver um objetivo nesse tipo de estudo que eu estou tendo. Né? Então, é que o Matheus está dizendo, eu fiz a escola do Ministério Público, eu conheci meu marido fez concurso para promotora para defensor público, aprovou para defensor, mas eu não conseguia, assim, eu dizer, não, acho que não tá batendo, porque eu gosto do estudo, mas não gostava de fazer as provas. Eu não tinha, sabe, eu não tinha paciência, Fernando. Sabe o que é isso? Tinha sim. paciência para enfrentar uma prova objetiva. Achava assim, cara, isso aqui é muito chato. E na OAB, a minha turma foi a última a não fazer a prova da OAB. Então, quando eu me formei advogada, eu não me formei bacharel. Eu já me formei advogada. E, paradoxalmente, eu dou aula para pessoas que querem uma prova de concurso e também, né, fazem a prova da OAB. E a gente vai recebendo muitos relatos, né? A gente vai recebendo muitos relatos, porque nós, professores, também temos que conhecer a banca, nós temos que conhecer como é que as questões são elaboradas, né? Qual é a estratégia que o examinador usa, quais são os conteúdos que são mais abordados pelo examinador em cada uma das bancas. Então, isso também, para mim, para o tipo de ensino, né, que eu provejo, digamos assim, eu também tenho que ser estratégica. Então, eu tenho que conhecer Uhum. isso para conseguir
passar mais do que o conteúdo para o aluno, mas um pouco de estratégia de cada tipo de banca e de cada tipo de prova, digamos assim, né? E na OAB a gente percebe muito isso, uma grande... eu sinto que a gente precisa dar muito suporte emocional para o aluno, porque o aluno está num momento que ele diz assim, ó, eu preciso começar a trabalhar, né? E essa prova meio que... E eu digo para eles, pessoal, essa é uma prova que não vai te definir. E as coisas sempre acontecem no momento que elas têm que acontecer. E a gente sabe, né, quais são os sacrifícios e quais foram as nossas dedicações. O que é a minha grande preocupação com vocês mesmo é que a emoção tome conta, que a emoção paralise. Né? E eu acho que é por isso que está sendo tão importante essa live, assim, né? O que tu faz com os teus medos? Tu consegue enfrentar ou tu não consegue enfrentar esses teus medos? E aí, eu até vou te fazer um comentário. Esses dias eu estava aqui no escritório, a minha sala é aqui no trem de office, aqui da Ipiranga. E ontem eu estava pegando o elevador e tinha uma senhora não, uma moça com o marido dentro do elevador e eu achei que ela estava chorando por alguma questão assim médica. E eu estava tentando entrar assim, porque eu estava no meu andar e ela estava abraçada assim com o marido, um marido alto assim abraçando. Ela me olhou e me disse assim: "Eu quero te pedir desculpa, mas eu sou claustrofóbica, eu não consigo entrar no elevador." Ela estava descendo desde o 23º andar, o marido estava descendo pouquinho a pouquinho com ela dentro do elevador, só que ela não estava conseguindo chegar no térreo, tá? Então ela descia 2 andares de elevador, saía do elevador, descia um pouco de escada. Aí depois ela tentava entrar no elevador, quando chegou no meu andar, ela disse assim: "Eu não consigo mais ir." Tá? E aí ele disse para ela: "Tá, mas muito bem, tu já conseguisse andar durante assim, uns 5 ou 6 andares de elevador, tu já conseguiu descer, tu já enfrentou o teu medo." E eu achei aquilo muito legal, assim, né? O que tu daria de dica pro pessoal que tá com medo? Porque eles falam: tô com medo, né? Então, como é que enfrenta o medo? O medo também, de novo, né? O medo é protetivo, ele é inerente a todo mundo, assim, porque imagina se a gente não tivesse medo de algumas coisas, né? Daí a gente estaria muito ralado em várias coisas, né? Então a gente prestar atenção que o medo faz parte da vida também, né? E eu sempre falo assim, cada um na sua vida enfrenta o medo que quiser enfrentar, né? Ou seja, eu brinco e sempre falo nas minhas aulas, que eu acabo dando aula, também sou professor de pós, onde eu digo assim, gente, eu tenho medo de andar de montanha-russa e nunca vou enfrentar nessa vida, não tenho a menor vou enfrentar nessa vida. Tem outros medos que a gente tem que enfrentar nesse processo todo para que as coisas aconteçam, né? Então, qual é o enfrentamento então nesse sentido? Né? A gente tem que parar e olhar para ele assim, a gente não pode deixar com que ele simbolicamente, eu não posso fermentar o meu medo, né? Aí pensa, eu tô com medo, meu Deus, eu tô com medo, eu tô com medo, tô com medo, tô com medo, porque daí eu vou paralisar e eu não vou conseguir sair do lugar. Então eu preciso olhar para ele, eu costumo brincar. Convida o medo para sentar do teu lado na cadeira. E diz assim, senta aqui, magrão, tá aqui porque nós vamos trabalhar junto. Nós vamos juntar essa energia aqui para que a coisa possa acontecer. E eu vou enfrentar o medo com questões comportamentais e com questões de pensamento cognitivas também, né? Ou seja, quais são as questões cognitivas que eu vou enfrentar o meu medo? Primeiro, por que eu estou com medo desse jeito? Tentar entender as razões e os motivos que me levam a ter e buscar dados de realidade como tempo de estudo, capacidade de estudo, meu histórico, como é que eu fui na faculdade, como é que aluno eu fui, tá, uma vez eu falei isso e um aluno me disse, eu era muito vagal na faculdade. Tá, mas tu era muito vagal na faculdade. Depois que terminou a faculdade, tu fez o quê? Eu me dediquei muito para poder fazer essa prova. Eu digo, então bem. Então, se a gente tinha lá atrás uma coisa que a gente não estava legal, tu num determinado momento te decidiu que tu ia fazer diferente. Então, olha para essa decisão, né? É muito importante que as pessoas pensem muito assim nesse sentido, né, Luciano? É legal quando tu traz o teu relato assim, tipo, concurso não foi para mim. Tá tudo certo, não tem erro nenhum em relação a isso, né? O que é legal é a gente poder olhar para isso e poder
perceber esse processo todo em relação ao que a gente está fazendo nesse contexto, ter essa tranquilidade de fazer isso aí tudo. Então, assim, eu vou lá, eu vou enfrentar o meu medo, eu vou olhar para tudo isso e vou saber quais são as minhas limitações, né? E poder saber, assim, ó, qual é o meu propósito com tudo isso, né? Quem faz concurso tem um propósito, quem faz OAB tem outro propósito. Eu sempre falo assim, tipo, eu fiz a minha faculdade de psicologia e eu tinha cadeiras que eu não curtia o conteúdo, mas eu tinha que terminar minha faculdade para poder exercer a profissão. Então eu tinha o meu propósito era terminar a faculdade para poder ser psicólogo e trabalhar com emoções, com pessoas e com tudo mais. E eu tinha em mente, esse era o meu exercício de pensamento, que quando eu entrava numa cadeira, quando tinha um professor que não dava tanto assim, eu pensava, a nossa carteirinha do conselho ela é azul, né? Ela não é, ela é azul, então eu pensava, preciso da minha carteirinha azul. Então o propósito era, eu preciso enfrentar isso porque eu tenho lá atrás que é poder estar habilitado no Conselho Regional de Psicologia para poder trabalhar. Então, como eu enfrento o medo? Lembrando qual é o meu propósito. Lembrando que eu não estou buscando um sonho em passar na prova da ordem. Eu brinco, sonho tem em qualquer padaria. Se você acha numa esquina, você acha noutra, né? Mas propósito é muito pessoal. Propósito é muito de cada um, né? Assim, o propósito é aquele negócio tipo a lanterna do Batman lá em cima, assim, que fica chamando, assim, aquela coisa que está lá e eu preciso pegar essa questão toda do meu propósito. Porque daí eu vou chegar lá na frente e vou conseguir atingir meus objetivos e enfrentar os medos que eu preciso enfrentar. E tu sabe, Fernando, que eu costumo fazer com eles assim um pouco de teste de realidade. Porque eu digo para eles, eu disse, gente, tem muita gente que chega na segunda fase por sorte, né? Porque são 40 questões, porque fez uma boa revisão. Então, eu tenho vários alunos que dizem assim, professor, eu dei sorte na primeira fase, agora eu estou aqui na segunda fase. Pois é, mas a segunda fase, ela tem que ser construída. Então, a gente tem que também reconhecer qual foi, como é que foi a nossa dedicação e o quanto tu te entregou para que o resultado positivo ele aconteça, né? Então, eu sou uma professora que faz um pouco de teste de realidade com os alunos, porque eu tenho que compatibilizar, né, a realidade com o sentimento interior. E de dizer, pessoal, já aconteceu de por eu encontrar certa facilidade em alguns obstáculos na vida, para outros eu achar que era uma barbada e eu senti que não era tão barbada assim. Porque veio uma resposta negativa me dizendo o seguinte: senta e faz melhor. Porque não é assim, né? Então a gente tem que ter isso muito presente na vida. E aí alguns alunos me dizem, ah, prof, realmente, eu não consegui assistir às aulas, ou eu não consegui me dedicar tanto, mas eu já estou inscrito, eu vou ver qual é, até para sentir a prova em si. E eu costumo falar isso para eles para que aquele sentimento de frustração não aconteça depois. Porque quando começa lá, né, aquela, digamos assim, começa a sair as publicações no Instagram dos alunos marcando quem passou, quem não passou e tal, vai dando aquela, ah, por que eu não estudei tanto? Ah, por que será que eu não fiz dessa forma, né? O que tu me diz, assim, a respeito disso? O que tu Isso é acha? muito importante, assim, em relação a isso, porque exatamente assim, a pessoa pode até ter um pouco mais de sorte numa prova objetiva, e numa prova dissertativa ela tem que ter suor, né? Ou seja, ela vai estar ali Sim, exatamente. construindo toda essa questão de poder estar escrevendo ali aquilo que precisa fazer, né? Mas certamente mesmo uma pitada de sorte, como eu digo que as pessoas podem ter na prova objetiva, ela vem com uma bagagem de conhecimento, né? Porque eu não vou conseguir fazer 40 questões na sorte que eu preciso fazer ali, né? Então eu preciso ter essa valorização de novo da minha capacidade, da minha condição, do que eu construí para, né? Então, quando o aluno chega com essa maneira assim, tipo assim, vamos trabalhar com dados de realidade, vamos olhar para as coisas reais, o que você construiu até esse momento para que você possa chegar em prova dissertativa, né? Ah, mas eu tenho dificuldade X, Y, Z. Bom, olha só, baixa a cabeça, Uhum. não tem outro caminho, né? Eu costumo brincar com o pessoal de concurso, né? Assim, olha, você pode esperar para entrar pelo quinto, mas você vai demorar não sei quanto tempo. O caminho de concurso público é a porta da frente. Você tem que baixar, sentar, estudar, você fazer muito esforço em relação a isso, porque a gente precisa ter uma repetição, é uma coisa de organização, uma coisa de disciplina, para poder chegar na frente
e fazer a coisa acontecer, né? E aí a gente vai conseguir ter esse resultado nesse momento. Então, se você chegou Uhum. agora e você está com essa sensação de que, eu tive muita sorte, eu sou uma fraude, como eu já escutei várias vezes, assim, tipo, eu estou aqui mas eu não tenho a menor capacidade de passar. De novo, busque dados de realidade para poder combater e poder bater e tirar isso do seu pensamento com dados de realidade. Fatos são muito mais concretos, né, do que pensamentos. Então, busque dados de fatos reais que você vai diminuir essa autocobrança e você vai ter capacidade de valorizar o que você está fazendo até agora para poder passar. Uhum. É muito legal, porque realmente é um momento que eu te digo o seguinte, né, Fernando, que para nós professores também é de a gente tem que acessar muitos recursos emocionais para entregar para os alunos. Tá? Então, é um momento de tensão para nós também, para os professores. Eu estava brincando, não sei, hoje alguém me falou alguma coisa, eu disse assim, gente, eu espero sobreviver até segunda. Se tudo der certo, segunda-feira eu sobrevivi, né? E aí a gente começa a conversar de segunda-feira em diante. Porque eu quero que venha conteúdo que eu ministrei, eu quero que todas as dicas que eu dei, elas caiam na prova, eu quero que os alunos todos aprovem, né? E isso também faz com que eu tenha que trabalhar a minha ansiedade. E eles já sabem, eu disse para eles, Uhum. professora, o que tu vai fazer no sábado de manhã antes de nos dar aula? Provavelmente eu vou correr, vou sair correndo na rua, assim, feito uma louca de chegar correndo no CISC, porque é a minha forma de lidar também com aquele momento, né? Assim como vocês estão nervosos, a gente quer que todo o resultado desse trabalho, que foi muito intenso nesses 2 meses, se concretize. E eu preciso estar bem estruturada para dar essa estrutura emocional, né, para os alunos lá na hora da prova. Eu acho que aqui tu vai ter que me ensinar como eu gerir as minhas emoções no domingo. Mas você já tem caminhos bem legais, assim, ó. O fato de você sair correndo, truque, né, para você poder entrar em sala de aula e dar aula pro pessoal. Mas assim, poder gastar energia, excesso, é muito bem-vindo, né? Às vezes me perguntam, né, dizem assim, eu vou nessa última reta final, eu não vou nem na academia. Eu digo, negativo, faz academia, você vai na academia, porque precisa colocar, você precisa produzir endorfinas, você precisa estar no momento de maior prazer e tranquilidade para ter resultado. Então, como eu disse, a ansiedade ela vai estar aqui e a gente vai ter que aprender a gerir ela de um jeito tranquilo. Então, claro, você está muito envolvida nisso, né? Você está lá de corpo e alma, você precisa que o seu aluno, você precisa não, você quer que o seu aluno se aprove, você quer que sejam legais para ele, porque a gente trabalha com esse público e o sucesso do público é o nosso sucesso, né? Assim, a nossa Claro. felicidade é poder ver os alunos passando, as pessoas passando em concurso. Hoje, meus pacientes que passam em concurso, eu fico muito feliz e eu sinto um pedacinho meu lá junto com eles, porque a gente vai trabalhando essa construção toda, né? Então é muito importante olhar para isso, respeitar o seu jeito de ser, a sua maneira de ir frente a tudo isso aí. Você vai gerir suas emoções de um jeito que vai estar lá o teu propósito qual é? Da base, da bagagem para esse boa prova e serem aprovados nesse processo todo, né? Que é o que nos interessa, né? E as pessoas entenderem o seguinte, a gente vai estar ali no primeiro momento, a gente vai passar ali 3, 4 horas e tudo vai voltar ao normal. As coisas vão voltar para o seu curso natural da vida depois que eu faço essa prova. Então eu preciso também que eu não vou botar todas as minhas fichas emocionais nessa prova, porque depois eu Uhum. preciso fazer outras coisas da minha vida. Então se eu entrar nessa coisa muito de entender um pouco mais o equilíbrio, eu consigo e ter o resultado que eu preciso ter ali. Eu preciso aprovar, né? Eu sempre costumo dizer, para você poder passar num concurso, numa prova, você não precisa ter água pelo pescoço. Eu preciso saber tudo. Você pode ter água pelo joelho, você pode ter água pela canela, dependendo do assunto, Uhum. né? E se dá muito tranquilamente. Então você está falando de sorte. Não, não estou falando de sorte. Estou falando de bagagem, de estrutural. Da pessoa ter alicerce para ela poder ter uma água na canela e poder chegar lá e se dar bem na hora da prova, né? Então é uma Uhum. coisa muito, muito pontual, assim, de a gente poder estar fazendo todo esse processo aqui de valorização
para lá na hora, no momento, ter o resultado que a gente precisa ter. Ai, Fernando, mas eu acho que é isso, é excelente essas ponderações, é muito importante essa live. Eu até queria te perguntar o que tu deixaria assim para eles de dica final, né? O pessoal ali encerrou, eles vão passar o sábado inteiro em revisão. Eles começam, né? Já começa a partir de amanhã, mas no sábado, que é feriado nosso aqui, mas não é feriado no resto do Brasil, eles vão ter aula das 8h30 da manhã às 6 horas da tarde. O que tu daria de dica depois dessas aulas, né? Depois da aula, o que o pessoal faz? O pessoal descansa? O pessoal, por favor, não bebe muito, né? Que não beba muito, Não, não, não. preserve Questão aquela. assim, exatamente. O pessoal tem que descansar, o pessoal precisa estar, como eu disse, não esqueçam que treino é treino e jogo é jogo. A gente precisa entrar no jogo em condições de jogá-lo, né? Então, se você passar o dia inteiro em aula, pare, descanse, durma no horário que você está acostumado a dormir, coma o que você está acostumado a comer, não tome medicação que você não está acostumado a tomar, para não dar nenhum tipo de problema nesse meio do caminho. Mas eu diria muito uma coisa assim, ó. Eu acredito muito, né, Luciano, assim, de que todos nós temos um propósito, como eu disse anteriormente, na nossa história. E eu acredito muito que a nossa vida ela é um livro, né? A gente vai escrevendo a nossa história simbolicamente como ela se fosse um livro. Só que a gente acaba aprendendo ao longo da vida, em função cultural, em função de um monte de coisa, a gente acaba absorvendo palavras e sentimentos e sensações que não são legais, né? Muitas vezes a gente se sente incapaz, a gente se sente infeliz, a gente se sente com não boas condições de fazer prova nenhuma, né? Infelicidades e tudo mais. Só que a gente aprende isso quando a gente está lá, quando a gente é pequeno, quando a gente está formando a nossa base da nossa história toda. Quando a gente está na fase adulta, adolescente, adulto, a gente toma conta desse material todo, desse livro, e a gente pode reescrever essas páginas, porque eu tenho dados de realidade que me levam a escrever. Eu não posso arrancar essas páginas desse livro, eu não posso apagar, porque vai estar ali marcado. Reescrever. E aonde eu tinha esses sentimentos de incapacidade, de não conseguir, de achar que não é para mim, eu posso olhar para trás e perceber que eu tenho toda uma trajetória, que eu fiz muita coisa diferente. E eu posso escrever e devo escrever a história da minha vida, zero escrever. Ninguém vai escrever do jeito que ninguém, eu não dou minha caneta para ninguém, a história é minha. Então eu tomo como consciência nesse momento que eu vou estar escrevendo a minha história. Então chega no sábado de noite eu poder pensar e olhar para trás, puxa, as minhas páginas do meu livro estão bem escritas. Então amanhã eu vou chegar lá e vou escrever a parte final do livro, onde eu vou fazer uma boa aprovação, porque eu tenho um propósito, porque eu quero ajudar as pessoas, ou seja, vou ter uma noção maior em relação a isso. Então a grande dica é essa, assim, ó, valorize o que você fez até o momento, administre a sua ansiedade, como eu disse desde o início da live hoje, para que você possa ter um pouco mais de tranquilidade. Poste com certeza nas coisas que se você fez cursinho, se você está ali com professores como tu, vários outros professores, escutem as dicas, não fiquem achando, mas eu estou... Não, presta atenção, os professores têm um pouquinho mais de know-how nesse processo todo para que você possa praticar as dicas, né? Tá muito tenso, para, respira, volta, sai e entre da prova mentalmente 1000 vezes se for preciso, não fique batendo ali da prova, né? Porque isso não vai levar a lugar nenhum. Então, assim, ó, e não esqueça, cada um tem a sua história, cada um tem o seu livro, e a gente escreve a forma como a gente quiser a nossa história, o nosso livro. Então, se permita escrever uma história legal, se permita escrever um capítulo da sua história nesse momento de uma forma muito legal, muito afetiva, com muito autocuidado, né? Nesse momento, não se deixe feito uma folha no vendaval. Tenha um autocuidado, né, nesse processo todo, porque a gente tem que cuidar das nossas emoções. Esse autocuidado é muito importante para que a gente tenha resultados diferentes na vida como um todo, né? É muito importante, muito bom. Tu sabes que a gente tem alunos de todas as faixas etárias. A gente tem alunos de... Eu sei que tem uma aluna de 84 anos que está fazendo prova da OAB. De 84 anos. E Que eu costumo dizer legal. para eles, de 84. A gente tem vários alunos na faixa de 60 anos, muitos alunos muito jovens, né? De 22, 23 anos, e todos eles convivendo num espaço, isso, né, que é esse espaço virtual, e de vez em quando fica difícil a gente acertar o discurso, né? Mas eu costumo dizer para eles, eu disse, olha, pessoal, eu acho sinceramente que a gente é capaz de fazer absolutamente tudo aquilo que se propõe, e não existe idade para isso.
E aí eu costumo brincar com eles assim, gente, eu sempre tive um sonho de surfar. Sempre, 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 sempre. Eu comecei a fazer uma escolinha de surf quando eu tinha 45 anos, 45 para 46 anos. E eu fiz uma escolinha junto com criança, Fernando. Eram umas criancinhas assim, que olhavam para mim e diziam assim, eu não acredito que ela está fazendo. Uma vez me disse, eu não acredito que tu não fica em pé na prancha, porque é muito fácil para a criança ficar. E o meu marido brincava assim, tu não tem vergonha? Eu disse, eu não tenho vergonha de absolutamente nada. Eu não quero ser um Gabriel Medina, eu quero me divertir. E eu vou fazer e não quero saber. Não estou preocupada com o que os outros acham, com o que os outros não acham. E é basicamente isso. Quem vai escrever a minha história sou eu, é a minha caneta, é o meu livro. E eu trago isso para eles, né? É isso aí. Então, cara, tem gente com 60, tem gente com 70, tem gente na segunda faculdade, tem gente fazendo pela primeira vez. E vamos lá, vamos em frente, E né? tá tudo certo, não tem nada de errado e tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas até eu chegar a essa conclusão foi muita terapia, tá, Fernando? Sim, 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 sim. É muito autoconhecimento. Se a gente não tem autoconhecimento, a gente não chega a lugar nenhum, né? Sou É suspeito em verdade. falar, mas essa é a realidade, né? Mas é verdade. E eu continuo fazendo porque também preciso me fortalecer para ajudar esse pessoal a chegar nesse, né, aonde eles querem, né? Fernando, foi um Com prazer, certeza, com prazer te certeza. conhecer. Muito obrigada pela tua participação. O pessoal está gostando aqui bastante. Eu vou deixar salva essa live e eu vou compartilhar contigo como colaborador. Se tu Claro, quiser, aí tu aceita a collab que entra lá no teu perfil, tá? claro que sim, claro que sim. Eu que agradeço, desejo boa sorte a todo o pessoal que está nos assistindo e todo o pessoal que estudou, né? De chegar lá na hora e fazer uma boa prova. Só isso que eu desejo para todo mundo. Então tá, tudo vai dar certo. Obrigada, Fernando. Um abraço. Tchau. Imagina! Tchau, tchau!